Bom, então boa tarde a todas as pessoas que estão nos acompanhando nesse encontro de hoje. Quero agradecer muito às nossas convidadas e convidado que aceitaram participar dessa mesa tão provocadora, né, com uma temática tão interessante, tão diferenciada. Professora Ângela Maria de Souza, Isabela Fernandes e Jonas Mateus. Eu vou apresentá-los, vou fazer um pouco aquela introdução para que depois fique lá no canal do YouTube e daí a gente começa na ordem que está, na ordem que eu vou fazer agora uma pequena e rápida apresentação, tá? Então, nos encontramos hoje para uma nova edição do ciclo Identidade e Ela, como fazer pesquisa e pós-graduação hoje. Então, na mesa dessa noite, vamos discutir, com base na obra de Conceição Evaristo, o conceito de escrevivência como metodologia acadêmica. Refletiremos sobre os desafios da interdisciplinaridade em perspectiva intercultural, como abertura para inovações no âmbito epistemológico e metodológico. A professora Ângela Maria de Souza, que participa hoje, é docente no curso de Antropologia e docente do PPG e ela, na UNILA, doutora em Antropologia e graduada em Ciências Sociais pela UFSC, Universidade Federal de Santa Catarina. Eu hoje também vou fazer a mediação e vou participar da mesa, então me apresento como poeta e docente de literatura latino-americana e mediação cultural, doutora em literaturas hispânicas pela UFRJ, com estágio pós-doutoral PRODOC-CAPES. Jonas Mateus também é poeta e professor da Rede Básica de Ensino no estado do Ceará. É mestre em estudos latino-americanos, recém-graduado, recém-egresso do PPG e ela, bacharel em serviço social e licenciado em letras, cursando atualmente especialização em literaturas africanas em língua portuguesa na Unilab. Pessoa que sonha. Depois vou pedir o Jonas para explicar porque tem esse agregado aqui no final muito interessante. E, para finalizar, Isabela Fernandes, Bela, é mediadora cultural, atriz e produtora cultural. Mestra interdisciplinar em estudos latino-americanos, é uma egressa do PPG e ela, e bacharel em letras, artes e mediação cultural. Coordena o grupo de estudos do BAC Virado, Caburé, Maracatu. Bom, bem-vindos todos e todas. Vamos começar, eu vou passar a palavra para a Ângela, depois a gente segue a mesma sequência da minha leitura. Temos o grande desafio de elaborar algumas ideias em 10, 15 minutos no máximo, para que sobre tempo para depois a gente ter uma rodada de perguntas e comentários de parte da nossa assistência. Acho que a Ângela caiu. Não é possível. Acho que a Ângela caiu. Então, acho que a gente vai mudar a ordem. Ou vamos esperar um minutinho para ver se ela volta. Enquanto a gente espera para ver se a Ângela volta, eu vou fazer propaganda do nosso canal do YouTube. Vou pedir para quem está aqui na sala que, por favor, se inscreva lá no canal do PPG e ela, para a gente chegar a ter um número de inscritos que nos permita ter uma identidade mais clara para o canal, tá bom? E dizer que a gente volta em outros encontros ao longo dos meses de setembro e outubro, ainda teremos outros encontros que estão sendo organizados também. Bom, eu também vou estar atenta aqui ao bate-papo. Quem quiser, no final, depois que todo mundo falar, né, as 4 pessoas falarem, vocês poderão participar também, ou habilitando o microfone para falar, não tem problema, ou escrevendo aqui no bate-papo que eu posso fazer a leitura. E a gente não tem a Ângela na sala. Então, acho que nós vamos inverter a ordem. Eu vou começar, então. A Ângela chegou. Voltou, Ângela. Tem o computador outro? Olá, me escutam? Sim. Você pode começar, viu? Já estou te passando a palavra. Olá.
Olá, me escutam? Sim, Mas eu não escuto vocês. Aconteceu alguma coisa aqui. Sim, mas nós escutamos você perfeitamente agora. Será que se a gente escrever para ela? Peraí. Eu vou tirar o fone. Pronto, acho que agora deu. Não sei o que aconteceu aqui, mas vamos lá. Diana, eu pedi um finalzinho só, tá? Só, desculpa, é para eu iniciar. Isso. Então tá. Tá bom, então. Gente, desculpa, não sei o que aconteceu, não sei se é a internet, não sei se é o computador, mas estamos, na verdade, sujeitos a todos esses probleminhas. Bom, então, desculpa mais uma vez, tá? Bom, eu quero iniciar agradecendo, tá? Agradecendo e dando os parabéns ao IELA, na figura da professora Diana, pela iniciativa dessas conversas, desses debates tão importantes para o nosso IELA. Né? Também quero agradecer esse momento, né, de estar aqui compartilhando essa mesa, tanto com a Diana, né, com a Isabela e com o Jonas. Né? Temos trabalhos comuns, né, e trabalhos que remetem diretamente à discussão que estamos propondo na mesa de hoje. Então, eu vou apresentar a autora que nos inspira para esse debate, né, que é a Conceição Evaristo, e depois eu vou falar rapidamente, porque, bom, por questões de tempo, mas também porque é um conceito, o conceito de escrevivência, né? Ele nos possibilita conversas das mais amplas, né? É um conceito que eu acho extremamente importante para pensarmos algumas questões que eu vou colocar no decorrer da fala. Então, eu vou iniciar com a apresentação de Maria da Conceição Evaristo Brito. Não, Conceição Evaristo. Me ouvem bem? Então tá. Ela nasceu em Belo Horizonte em 1946. Até o começo dos anos de 1970, trabalhou como empregada doméstica, e também, nesse mesmo período, concluiu os estudos secundários no Instituto de Educação de Minas Gerais. Foi professora do ensino fundamental. Mudou-se para o Rio de Janeiro nos anos 70, onde atuou intensamente no movimento negro. Em 1976, entra no curso de letras na Universidade Federal do Rio de Janeiro. Em 1980, se afasta do curso para o nascimento de sua filha, Ainá. Retorna à universidade e conclui a graduação em 1986. Durante a década de 1980, participa do grupo Negrícia, Poesia e Arte de Crioulo, atuando em recitais literários em favelas, presídios, bibliotecas. Ingressa no mestrado em Literatura Brasileira na Pontifícia Universidade Católica, PUC, do Rio de Janeiro, onde defende em 1996 a dissertação Literatura Negra, uma poética da nossa afro-brasilidade. Em 2011, defende a tese de doutorado Poemas Malungos, Cânticos Irmãos, na Universidade Federal Fluminense. Nos anos de 1980, começa a publicar em revistas, tanto do Brasil quanto do exterior. Faz uma estreia literária na série Cadernos Negros, viabilizado pelo Grupo Quilombo Hoje, em 1990. Suas obras de poesia e prosa abordam temas como discriminação de raça, gênero e classe. Entre suas principais obras nós temos Ponciá Vicêncio, de 2003, Becos da Memória, de 2006, Submissas Lágrimas de Mulheres, 2011, Olhos d'Água, 2014, Poemas da Recordação e Outros Movimentos, 2017. Possui livros traduzidos para o inglês, o francês e o alemão. Bom, essa é uma rápida apresentação, né? Ela tem, a Conceição Evaristo é uma autora que ela começa, né? E eu gosto muito das palavras dela, né? Ela numa entrevista ela falou que ela
quando pequena, ela não era rodeada de livros, mas ela era rodeada por palavras, né? E essas palavras falam muito desse conceito que nós estamos trabalhando aqui, que é o conceito de escrevivência. Então, eu vou começar trazendo algumas questões a partir da obra de Conceição Evaristo, né? Para que a gente pense, trabalhe, reflita sobre o que nós estamos trazendo aqui, né, que é o conceito de escrevivência como metodologia acadêmica. Tá? Então, escrevivência é um conceito que quem dança, quem tece, quem canta, que tomam forma na escrita, especialmente de mulheres negras. É um conceito, por essência, interseccional. Pressupõe questões referentes à raça, gênero e classe, entre muitas outras. É um conceito que atravessa e é atravessado pelos pertencimentos de quem escreve, pesquisa, analisa. Esse é um ponto bem importante, né? Inclusive porque nas ciências humanas, letras, esse é um ponto extremamente questionado, não? Mas em nada nossas teorias são neutras ou objetivas, muito pelo contrário, né? Elas são perpassadas por todas essas questões. É um conceito que se constrói numa perspectiva interdisciplinar, como mostram aqui os trabalhos de Isabela e de Jonas, né, que vão falar na sequência, mas também os trabalhos, por exemplo, na antropologia, de uma pesquisadora, Kawane Maia, que fez o seu mestrado na UFSC, trabalhando com o conceito de escrevivência e agora está no doutorado, não? E que trabalhou com mulheres negras no Morro da Caixa, o Monte Serra, em Florianópolis. Além de muitas outras áreas do conhecimento, né? Se nós fizermos uma busca, né, nos sites acadêmicos, né, nós vamos ver que a discussão não só do conceito de escrevivência, mas da própria obra de Conceição Evaristo, está em muitas áreas do conhecimento. Tem uma grande intensidade na área de letras e de literatura, mas ela hoje influencia não só conceitos teóricos, né, mas perspectivas de realização de pesquisa de muitas e muitos pesquisadores na área das ciências humanas, principalmente. Esse conceito produz uma ruptura epistemológica quando exerce uma prática de perspectivas anefricanas, que é um conceito para nós muito caro que vem, né, que é cunhado por Lélia Gonçalves. Conceição Evaristo, através de suas publicações literárias, nos faz mergulhar nesse conceito através de através de nossas próprias trajetórias de vida, estabelecendo uma proposta metodológica, interdisciplinar e decolonial, que vem de fora da academia, né? Esse também é um ponto bem importante na obra de Conceição Evaristo. É uma voz racializada de quem escreve e de quem faz parte do espaço de construção da pesquisa. O conceito de escrevivência faz emergir o debate sobre o racismo estrutural, as desigualdades de gênero, as desigualdades de acesso a direitos de cidadania, que habitam o espaço de construção do conhecimento, entre eles a própria academia. Na Feira do Livro de Foz do Iguaçu de 2019, Conceição Evaristo foi homenageada. Numa entrevista, foi perguntada sobre seu início na literatura e ela responde, abre aspas, o que despertou meu interesse pela literatura não foram primeiramente os livros. Eu não nasci rodeada de livros, eu nasci rodeada de palavras. Foi meu contato com a palavra oral que me sensibilizou para a escrita. Fecha aspas. Importante ressaltar, como a própria autora aponta, que sua literatura é primeiro reconhecida entre seus pares, tá? Os movimentos sociais negros, que adentram a universidade e trazem os livros da escritora para os seus TCCs, suas dissertações e suas teses, a partir desses movimentos das palavras que ela vai apontar.
Quero ressaltar em sua fala que a presença da população negra, indígena, cigana, mulheres trans, entre muitas outras, dentro da universidade, tensiona teorias e produz novas teorias, a exemplo do próprio conceito de escrevivência. A academia é tensionada e ganha em diversidade populacional e, consequentemente, teórico-metodológica. Mas que um conceito teórico, aqui estamos falando de uma perspectiva que atravessa quem realiza a pesquisa na relação que estabelece com seus interlocutores nos espaços de pesquisa. Suas escritas, perpassadas por dor, por bravura, por ressentimentos, por alegrias, por renovação, por resistência. Traz a oralidade, a escuta como forma de construção da escrita, sobre e como mulheres, sejam elas mulheres palenqueiras, quilombolas, mães de santo, nas práticas pedagógicas do movimento hip-hop, nos desafios de mães negras solo ou de mães encarceradas, na luta por visibilidade das populações afro-paraguaias, afro-colombianas, afro-argentinas, nas poesias, nos tecidos, nas danças, nas músicas que lutam contra a violência, as violências, nas diversas escritas que marcam corpos, movimentos, sentires, saberes, ou seja, nas tantas formas de aquilombamento, como nos propõe Beatriz Nascimento. Se eu tenho mais um minutinho? Posso? Então, eu gostaria de finalizar a minha fala com a leitura de um poema da Conceição Evaristo, porque ela é também poetisa, mas é um poema que me conhece já, com certeza conhece esse poema, porque eu uso ele em diversos momentos, mas é um poema que eu considero bem importante para essa discussão, porque ele vai falar de trajetórias de mulheres, de vozes de mulheres, e vai falar de escrevivência. Então, o título do poema é Vozes Mulheres. A voz de minha bisavó ecoou criança nos porões do navio. Ecoou lamentos de uma infância perdida. A voz de minha avó ecoou obediência aos brancos donos de tudo. A voz de minha mãe ecoou baixinho, revolta, no fundo das cozinhas alheias, debaixo das trouxas, roupagens sujas dos brancos pelo caminho empoeirado rumo à favela. A minha voz ainda ecoa versos perplexos com rimas de sangue e fome. A voz de minha filha recolhe todas as nossas vozes, recolhe em si as vozes mudas, caladas, engasgadas nas gargantas. A voz de minha filha recolhe em si a fala e o ato, o ontem, o hoje, o agora. Na voz de minha filha se fará ouvir a ressonância, o eco da vida, liberdade. Considero esse um poema extremamente importante para pensarmos a própria trajetória da Conceição Evaristo, mas para pensarmos como todas essas trajetórias de quem vem antes são determinantes para a nossa construção nesse espaço da academia, nesse espaço de construção de teorias, de saberes, de conhecimentos e, consequentemente, espaços de poder. Muito obrigada. Obrigada. Então, agora Ângela, você pode desligar o teu microfone? Isso. Bom, eu vou tentar fazer, então, agora, uma aproximação entre a escrevivência, que a gente está aqui trabalhando como metodologia acadêmica, e o legado deixado pelo sociólogo colombiano Orlando Fausto Borda. Não tem a intenção de ser comparatista, nem nada do gênero, mas uma aproximação que nos permita observar formas diferenciadas, formas outras de fazer pesquisa.
Eu acho que isso é o que nos une nessa mesa hoje. Eu orientei a dissertação da Isabela, que foi co-orientada pela Ângela, e participei da banca do Jonas, que foi orientado pela Ângela, não é? Então, essa mesa sai, ela emerge da nossa vivência, do nosso processo de orientação e de participação na escrita desse trabalho dos 2 egressos que estão aqui com a gente hoje. Então, tudo isso se encaixa nesse momento onde a gente está se perguntando pela identidade do programa, mas também esse momento onde a gente está se perguntando para que serve a universidade, que pós-graduação a gente quer, no momento de ataque político à educação, de ataque político à ciência, tudo isso que a gente está vivendo hoje, como é fazer pesquisa? Para que serve isso que a gente faz, né? Então, nesse movimento, nesse processo de autorreflexão do nosso próprio fazer acadêmico, a gente chega nessa mesa e é uma alegria muito grande, então, poder estar aqui compartilhando publicamente esses dados e essas reflexões que estavam mais privadas, digamos assim, né? Então, o Orlando Falsborda, ele tem um perfil absolutamente diferente da Conceição Evaristo. Ele é um homem branco, de classe média alta, da elite, vai estudar nos Estados Unidos, faz a sua primeira formação como literatura inglesa, depois é que ele vai se inserir na sociologia. Enfim, ele tem um perfil, nesse sentido, bastante diferente do da Conceição Evaristo, mas eu consigo perceber uma relação entre eles em algum momento, e aí é o que eu vou tentar explicitar nos 10 minutos que eu tenho para tentar fazer essa relação, né? Ambos saem de seus contextos de vida e trabalham depois no âmbito acadêmico essa vinculação a partir da experiência que tem na sua constituição biográfica, né? Então, o Falsborda, como eu disse, ele sai da elite e ele começa a se relacionar com os campesinos, começa a se relacionar com o povo ribeirinho, com os pescadores, com os caçadores, com os agricultores no interior da Colômbia. E é a partir daí que ele vai conseguir construir uma metodologia de pesquisa, mas eu acho que principalmente uma metodologia comunicativa, de elaboração do que sai da pesquisa, para que isso seja depois devolvido e acione aquela comunidade. Então, tem um processo que vai mais além da simples pesquisa acadêmica. É uma pesquisa que também quer ser uma intervenção, uma ação política, militante de alguma forma, em prol de determinados valores de justiça social, por exemplo, né? E para conseguir isso, ele aprende a se comunicar, ele constrói um processo de mediação comunicativa, né? A realidade social, racial, econômica, mas ela entra na academia, né? Ela vai fazer a sua graduação, seu mestrado, seu doutorado. Então, ela também faz esse processo de comunicação e de mediação, de alguma forma, com esse outro âmbito, que seria uma comunicação com a elite, digamos assim, né? Com o acadêmico. E nesse processo vai se construindo a escrevivência para a Conceição Evaristo e o sentir pensar para o Falsborda. Então, insisto, não são iguais, mas se aproximam e fundamentalmente, eu acredito que nos dão base e elementos para que a gente pense a pesquisa acadêmica e a escrita acadêmica a partir de uma abertura, a partir de um posicionamento de compromisso social e de relação biográfica também. Então, aquela história de que eu sou o sujeito da pesquisa e aquele é o meu objeto, isso tudo entra em xeque, tanto num processo da Conceição Evaristo como no processo do Falsborda,
se coloca em xeque essa diferença, essa hierarquização entre sujeito e objeto de pesquisa. E você passa a ter uma horizontalidade, uma comunicação que necessita do coletivo e da interação para se constituir, né? Então, vou voltar um pouquinho lá no Fausto-Borda. Ele nasce em 1925 e nasce em Barranquilla, que é na costa. Curiosamente, ele é da mesma geração do Gabriel Garcia Marques, que se cria também em Barranquilla. Então, a gente tem um momento de América Latina muito interessante, onde a pesquisa vai se vincular com todo o processo da pedagogia e da educação popular, e isso tudo vai também ter também vai ter um compromisso de responsabilidade social, né? Que é onde eu acho que também se tocam os dois processos. Bom, então ele publica um livro, e aí eu queria chamar a atenção para tentar aproximar um pouquinho mais o Fausto-Borda da Conceição Evaristo. Vou chamar a atenção para um livro que ele publica, que se chama História Doble de la Costa. Vejam que interessante como ele organiza esse livro. É um livro já da maturidade do Fausto-Borda, não é um dos seus inícios. E ele faz nesse livro uma organização espelhada. O livro está disponível na internet, quem quiser pode procurar e baixar depois. E observe, então, a organização do livro. Ele faz um canal A e canal B. Então, o canal A é todo muito mais literário, digamos assim. Alguns críticos vão dizer que parece mais um romance histórico do que um trabalho acadêmico. Esse é o canal A. E o canal B, ao contrário, ele é acadêmico. Então, aí é o sociólogo falando. Então, vejam como ele organiza. Canal A e canal B. Você tem um mesmo título, Fundamentos da Cultura Anfíbia, por exemplo. Fundamentos da Cultura Anfíbia. O canal A, é El Riberano e Su Mundo. O canal B, é Formação Social, Região e Cultura. Então, são as mesmas ideias, só que numa linguagem mais literária, no canal A, e numa linguagem acadêmica, sociológica, no canal B. Então, isso faz parte do processo dele. Ele vai desenvolver depois uma tipografia de 4 tipos de textos, que como podem ser elaborados no sentido de gerar uma comunicação com esse contexto coletivo, com a pesquisa coletiva. Então, ele vai fazer o primeiro nível, o segundo nível, o terceiro nível. Só lá no 4º nível é que você vai ter um texto acadêmico duro, né? Como a gente entenderia um texto acadêmico sociológico. Mas até chegar nisso, ele vai defender, vai trabalhar, vai argumentar a favor de uma série de categorias que vão, então, compor um diferencial ou comunicações diferenciadas para grupos diferenciados, e com isso procurando trabalhar o que ele chama de IAP, que é a investigação, ação participante, né? Que vai ser trabalhada, então, como um procedimento de pesquisa, uma metodologia de pesquisa, mas também uma técnica de educação de adultos e uma ação política. Então, é nessa junção, nessa intenção de fundir 3 âmbitos que normalmente estão talvez mais distantes uns dos outros, é que a gente vai ter esse processo do sentir pensar, por exemplo. Então, em algum momento, a literatura, a sua vertente musical, que ele vai falar muito sobre ela também, da sua formação. Então, a sua formação musical, a sua formação literária, vão, de alguma forma, se fundir nessa intenção de construir um processo de pesquisa que também seja de educação e de intervenção social, através de uma comunicação horizontal e coletiva. Então, não sei se me faço entender, vamos ver se mais para frente, com as perguntas, talvez a gente vai falando um pouquinho mais, mas só então para fechar o raciocínio, nessa comunicação horizontal, essa comunicação precisa ter uma dimensão grupal, precisa ser coletiva, ela precisa incluir a oralidade, ela precisa
incluir a informalidade, então ele vai falar muito da informalidade, ela precisa incluir o sentimento, e aí você vai chegando no sentir-pensar, que é essa reflexão que também sente, essa união entre afeto e coração e mente, digamos assim, para simplificar, né? Mas também uma pesquisa e uma elaboração que trabalhe com a imaginação e com o lúdico. Então, aí é fácil a gente fazer a conexão com a cultura popular e também com as linguagens artísticas, né? Para mais ou menos terminar, porque eu já estou chegando nos meus 10 minutinhos, eu vou ler para vocês um fragmento bem pequenininho do Eduardo Galeano, do El Libro de los Abrazos, que é quando ele pega esse sentir pensar e também elabora aqui de uma maneira mais literária, né, essa ideia, e aí ele vai falar da celebração de las bodas de la razón y el corazón. Então, diz Galeano, ¿para qué escribe uno si no es para juntar sus pedazos? Desde que entramos en la escuela o la iglesia, la educación nos descuartiza, nos enseña a divorciar el alma del cuerpo y la razón del corazón. Sabios doctores de ética y moral han de ser los pescadores de la costa colombiana, que inventaron la palabra sentipensante para definir al lenguaje que dice la verdad. Bueno, então aqui eu paro e passo a palavra agora para o Jonas, que vai nos contar um pouco sobre a sua pesquisa, então. Ótimo. Me escutam? Boa noite a todos, todas e todes. Eu já fui apresentado, então vou pular essa parte e eu vou tentar falar um pouco sobre a pesquisa e sobre alguns processos que antecederam e que são importantes para entender também a própria pesquisa, né? E gostaria também de agradecer às professoras pela organização do espaço, porque esse é um espaço fundamental para que a gente realmente consiga tensionar e pensar uma universidade diferente, de uma universidade que tem em mente outras dimensões e outras concepções de fazer pesquisa, e eu penso que é muito importante até mesmo para os próprios estudantes atuais do IELA que estão aí, que eles tenham acesso a essa discussão, partindo da coordenação do curso, porque eu acredito que é um ponto importante, e que também vai ficar gravado para que os próximos estudantes também tenham acesso a esse debate. E eu queria começar, propriamente falando da pesquisa, lendo um poema, que é um dos poemas que eu apresento de minha autoria dentro da dissertação. Aí a dissertação recebe o título de Alargar os Horizontes, uma análise sobre o projeto Trans-Nordeste, nosso lugar de fala, articulando resistências e propondo educação popular. E aí é um poema sem título, que ele está como introdução no tópico, penúltimo capítulo. E diz o seguinte: falar sobre o Nordeste, sem ser eu, um cabra da peste, é um prazer sem destamanhos, porque honro também aqui o que dizem tão medonho, que é a força que tem as bi. E se me atrevo a não ser macho, é porque no fundo acho que a força que cria esse cabra, bem de perto, é quase nada, quando a coragem acaba e uma lágrima lhes desaba. As ideias que tenho aqui são fortes porque nascem em mim, mas por agora só falo o que descobri e deixo aberto que há por vir. É um poema com rima, em geral eu não escrevo isso com rima, mas eu acho que eu estava lendo muito cordel e meio que veio, né? E o poema traz um pouco essa reflexão, já adianta um pouco essa reflexão da escrevivência dessas vozes que me atravessam. E quando eu pensei em desenvolver a pesquisa dessa forma, foi porque a minha pesquisa anterior da graduação também já tinha sido uma pesquisação, mas eu dei pouca atenção à minha ação. Então, eu pensei numa pesquisa onde eu pudesse estar atento
os meus movimentos, né? Entendendo a pesquisação como tem uma aproximação muito grande com o que a Diana falou sobre a IAP, né? A Investigação Ação Participativa, e como não apenas como uma pesquisa sobre a ação, mas também como a percepção do movimento que a pesquisa faz. E aí, dentro desse movimento, eu estou presente nele. Então, eu tentei ter em conta algumas questões nesse sentido que eu vou falar mais adiante. E anotei aqui também para pontuar a importância, e a Ângela já trouxe esse elemento, sobre como a nossa entrada na universidade, né, dos corpos que foram e são historicamente marginalizados, ela tensiona e ela vai continuar tensionou e vai continuar tensionando esse espaço. Os corpos negros, os corpos que transgridem as barreiras de gênero e sexualidade, os corpos originários, os povos originários. E eu levei em consideração essas questões que também me atravessam por me identificar como uma pessoa socialmente lida, como negro e tentando construir meu pertencimento como indígena e também me identificando como uma bicha. E para as pessoas, para os hispanohablantes que estão aqui, é, como se fuera marica, y es proposital porque no me gusta el tema gay ni tampoco homosexual. Entonces hay como una propuesta de reconceptualización del tema y del termo bicha. E eu pensei, ao adotar a pesquisação, em fazer essa estratégia de uma pesquisação escrevivente, onde eu analisasse o decorrer e o andar dessa pesquisa, que seria as ações do projeto Nosso Nordeste, Nosso Lugar de Fala, que foi montar um material didático entre grandes aspas, a partir das experiências, de múltiplas experiências de resistência no Nordeste brasileiro. Então, eu não me propus a analisar o outro, não me propus a analisar as experiências, mas principalmente tentei focar na análise sobre o processo, sobre como as questões relacionais, minhas com a pesquisa, minhas com as outras pessoas, com o espaço de interação, apareciam nesse movimento. E aí, tendo em conta o meu corpo, tendo em conta quem eu sou e considerando que não existe essa neutralidade dentro da pesquisa. Então, como o meu corpo é um corpo racializado, um corpo que possui um histórico de opressões em relação às questões de gênero e sexualidade também, é lido e mediado dentro desse espaço da pesquisa. Então, tentei dar atenção a essas questões e trazer essas reflexões para o texto, né? Porque muitas vezes elas são apagadas e a gente observa o final e não o decorrer do percurso, foi onde eu tentei focar nesse momento. Falei 6 minutos, ainda tem algum tempo. Então, como eu estava dentro dessa pesquisa mapeando experiências de resistência, também foi importante perceber como falar sobre a minha existência como uma experiência de resistência que atravessou toda a pesquisa, foi importante para desromantizar o ideário que existe sobre a resistência, né, entendendo todas as problemáticas que quem resiste também sofre, e também para refletir sobre como não, a branquitude, o colonialismo, adora que nós falemos apenas sobre os nossos processos de mortificação. E eu acho que é importante que a gente fale sobre esse resistir, sobre as nossas vivências, a partir dessa experiência da vida, não apenas a experiência do sofrimento, da dor, que são fundamentais para que a gente articule as questões estruturais, mas é importante que também a gente consiga inspirar a vida a partir também das nossas resistências. Então, trouxe alguns pontos nesse sentido. E também alguns elementos dessa escrevivência aparecem na dissertação a partir do momento em que eu me coloco como uma pessoa
é situada no contexto do Nordeste, o nordestino, que foi para o Sul, e que também esse conflito regional me motivou a escrever. A xenofobia sofrida no Sul, o racismo sofrido no Sul, me motivou também a escrever e a pensar a pesquisa da forma como ela se deu. Então, são alguns elementos aí. E outro ponto que eu trago dentro da pesquisa é como esse escrever ele pode e deve transbordar em outras formas de linguagem, que não apenas o que a Diana falou sobre esse, esse, essa escrita acadêmica dura, convencional, que historicamente já era legitimada pela academia. E aí eu trago essa escrevivência através da poesia e também através do bordado como uma outra manifestação de argumentação e legitimação desses discursos como tão importantes como os discursos da academia, que possui essa mesma validade, né, dentro dessa articulação científica. E, inclusive, o bordado está bem aqui, deixa eu pegar. Eu não... O bordado diz: plantar a chuva da descolonização, plantar a chuva da descolonização para colher as águas ancestrais. E essas reflexões das outras linguagens também têm a ver com as reflexões que a Beatriz Nascimento trazem sobre esse processo de aquilombamento, mas também sobre uma frase que ela traz no documentário Ori, quando ela diz que o corpo negro precisa precisa dançar, precisa se movimentar, para esquecer que um dia já foi cativo. Então, transpassando apenas, se inspirando nessa frase e transpassando para outras questões, esse movimento ele pode ser, dentro da pesquisa, não apenas através da dança, mas também através do exercício de outras linguagens que não sejam apenas a mesma linguagem acadêmica, a mesma forma de escrever imposta pela academia secularmente, e que a gente precisa em algum momento desobedecer isso. E porque, por mais que eu saiba, essa forma de escrever é dolorosa, é difícil, é complicada, mas se eu continuo fazendo igual, sempre meu corpo vai seguir os meus movimentos. Então, também inspirado nessa frase, uma motivação para me movimentar e colocar em prática e exercer outras linguagens. E pensar também essa escrevivência, eu já vou terminar, pensar que a minha escrevivência ela só é possível porque, assim como a Ângela falou, existem muitas outras escrevivências que me antecederam. Então, na pesquisa também, eu trouxe diversas outras linguagens que não são historicamente legitimadas pela academia como discurso de autoridade, são apenas objeto de pesquisa, e as coloquei dentro da pesquisa, as situei dentro da pesquisa como discurso de autoridade, como processos argumentativos, colocando elas no mesmo nível de autores legitimados pela academia. Então, eu acho que é isso. Coloquei mais algumas coisas sobre o risco, né, que a gente assume ao escrever, fazer pesquisa assim sobre o lugar de fala dentro da pesquisa, mas eu acho que, para não me estender muito, a gente pode deixar essas questões para o debate posterior. E é isso. Obrigado. Que bom, todo mundo super pontual, muito bem. Isabela, passo a palavra para você, então. Boa noite. Primeiro, agradeço, então, assim como já feita aqui, a oportunidade e ressaltar, né, a importância de a gente poder estar aqui se encontrando e pensando isso, nesse momento todo delicado, mas também como uma forma de nos manter ativos, né, sobre o papel, inclusive, da universidade dentro desse contexto. Apesar de apresentada,
Começo, então, a introdução da minha pesquisa, o compartilhamento do meu processo de pesquisa, falando um pouquinho de mim. Sou filha de pescadores, nasci aqui em Foz do Iguaçu, Paraná, uma região fronteiriça, filha de mãe mineira que migrou para cá, e mulher de axé, atualmente a Odiosan. Escrevo e adentro o espaço da universidade, tentando, né, na pós-graduação, falar das mulheres que me cercam. E quando eu iniciei essa proposta, eu vinha já de uma experiência na graduação que lidou com o corpo como uma forma de dizer, né? O meu trabalho de conclusão de curso foi uma peça de teatro e eu queria suprir a ausência do debate epistêmico sobre corporalidade também na pós. Então, eu iniciei aí a pesquisa de mestrado tentando conversar com corporalidades femininas como intelectualidades, corporalidades que me cercavam e que me fazia existir enquanto pensadora, enquanto mulher negra fronteiriça. O título da minha dissertação ficou Sou Entre Elas, na encruzilhada dos saberes, fronteiras, escrevivências e reexistência de mulheres negras na cidade de Foz do Iguaçu. Eu começo a pesquisa com uma ideia e com a provocação de tornar e refletir o cotidiano como parte do processo de aprendizagem. E no meio da pesquisa eu me torno, né, gestante, me torno mãe, e isso alterou também um bocado a minha relação com a pesquisa e, fundamentalmente, a minha percepção de mundo enquanto mulher que pesquisa. E já tocada por essa necessidade de lidar com referências com as mulheres que me cercavam, enquanto intelectualidade, de pensar o cotidiano, o contexto do cotidiano e a corporalidade fronteiriça, como elementos da pesquisa, não como objetos, mas como parte que me constitui, e sobre essa parte quero me movimentar em pesquisa. O fato de me tornar mãe me trouxe, então, o desafio de pensar o corpo de maneira coletiva diferente, né? O corpo que gesta me ativou uma relação com a minha mãe um bocado diferente. Ela já estava presente na pesquisa inicial, assim como uma das mulheres lideranças femininas aqui da fronteira que eu queria lidar, mas ela não era o centro da minha pesquisa. Então, com o tornar-se mãe, a minha mãe ela se tornou a minha principal referência da pesquisa. Isso aliado, então, à escrevivência, né, pensando as matripotências, vozes que nos configuram, as vozes que carregamos. A minha mãe, então, ela me guiou nessa pesquisa, e Bell Hooks, né, o debate sobre teoria, toda a perspectiva de intelectualidade negra, seus desafios, ela me pegou no colo para encarar, então, o debate teórico como uma possibilidade também de libertação, né? Então, as mulheres que me cercaram e as não mulheres, as outras referências, elas entram nessa perspectiva de Bell Hooks, né? Como um posicionamento político de quem eu escolho para conversar. A minha dissertação é uma conversa, é um espaço de diálogo, pelo menos uma tentativa, guiada pela vivência, pelo cotidiano, e aí são vivências que carregamos enquanto corporalidade localizada, tanto no contexto de fronteira, e aí fronteira geográfica, e também pensando a fronteira como um lugar de encontro, um lugar de transbordamento, um lugar de diálogo. E esse corpo fronteiriço, que vive na região de fronteira geográfica, mas também que vive nesse lugar de tensionamento de raça, gênero, classe. E foi pensando assim que eu comecei, então, a brincar mais seriamente com a noção de escrevivência como o meu canal mesmo, de dizer assim.
a possibilidade de fazer essas mulheres, essas outras referências e a minha mãe existir na pesquisa como partes que me configuram, como partes que me orientam, e não objetificadas, né? Minha história não objetificada, mas a vivência como uma possibilidade de refletir e pensar a sociedade. Na prática, eu realizei algumas reflexões em torno do próprio conceito de escrevivência, de intelectualidade, né, pensando aí as relações de epistemicídio, de colonialidade, e também a partir das vivências, né, orquestrada pela narrativa, pela memória que carrego da minha mãe, pelo diálogo que vou tecendo com ela durante a pesquisa, vou refletindo ações que tocam a nossa realidade, e ações essas que podem convergir com outras negritudes, com outras amifricanidades, né? A amifricanidade também passa pela pesquisa como necessária para pensar esse lugar, mas não apenas como narrativa histórica, mas contranarrativa, né? De se pensar as nossas potencialidades, não só nossas dores. E aí eu e minha mãe vai refletindo sobre a nossa entrada na universidade, a minha entrada e aí da minha família de maneira simbólica, que isso significa no âmbito das políticas públicas, no âmbito do movimento negro, porque a gente dá esse passo, a experiência de empregada doméstica da minha mãe, né, o relato, as dores, a luta, a resistência, as violências sofridas também como possibilidade de pensar o lugar dessa mulher negra na sociedade, a figura da mãe preta, né, algo muito importante também que tece a produção da Conceição Evaristo, então se faz presente também a partir da reflexão da minha mãe, né, das narrativas delas e dores que acabam sendo carregadas também na minha corporalidade, as relações interraciais, vindo de uma família interracial, né? As contradições históricas, então, de um processo de mestiçagem também se faz importante ser ressaltada, né? Para a gente compreender que as contradições históricas, elas nos perpassam, e que a colonialidade, ela é um elemento presente, que o que a gente faz ao refletir nosso cotidiano, nossas memórias, é reconfigurar esses processos e nos entender como partes fundamentais de uma nação que se construiu a partir da nossa presença, a partir da nossa mão de obra, a partir dos nossos saberes, das nossas potencialidades, né? Reverter o espaço que nos é posto na história e como entrar todas essas nossas práticas históricas, ancestrais, como protagonistas. E nesse aspecto, a gente conversando, vai pensando o feminismo branco, as barreiras que se gera a partir dessas configurações de luta, o que nos aproxima enquanto mulheres negras, o que nos distancia estando dentro do espaço acadêmico, as tensões, a importância de reconfigurar saberes e defender o cozinhar, por exemplo, como algo potente, como algo que produz potente enquanto intelectualidade, o próprio limpar, né? Porque o limpar ele é tão desvalorizado nessa sociedade, quem limpa, e dessa maneira eu vou conversando com a minha mãe e com outras referências que nos ajudam a pensar o contexto da mulher negra nesse espaço de tensão, nesse espaço de diálogo fronteiriço, que é estar na universidade, conversando com outras mulheres, com outras referências, para se pensar todo esse processo histórico que nos faz e nos toca no momento. Então, acho que o meu desafio foi mesmo mediar, encontrar caminhos entre os espaços fronteiriços que eu me sentia ocupando, e acho que algo importante também que o Jonas colocou é
um espaço fronteiriço também da própria escrita, né, da maneira de se escrever. Acho que é um desafio, acho a importância também de a gente, a partir da escrevivência, pensar que é possível escrever academicamente, lidando com as palavras de formas diferentes, e aí a literatura, as artes visuais, a corporalidade pode se fazer presente e dizer de maneira diferente, como é posta em outras perspectivas, e aí surgiu esse trabalho, e por aí estamos caminhando e tentando romper a universalidade, o mito da universalidade, né? Defendendo o lugar, apontando os nossos lugares para dizer que somos múltiplos e falamos e pensamos de maneiras diferentes também. Evocando Exu para manutenção do movimento, para manutenção da diversidade. Termino aqui e vamos conversar um pouquinho. Muito bom, obrigada, Isabela. Bom, agora já terminamos essa fase. Vamos ver se alguém quer tomar a palavra aqui, pegar o microfone mesmo. Se não, tem bastante gente escrevendo, a gente pode ir lendo os comentários aqui. Mas se alguém quiser, pode acionar o microfone, tá? Sem problema. A Cleonice, que acho que foi um prazer ouvi-la lendo, acho que no momento que a Ângela estava lendo o poema da Conceição Evaristo, né? Ótimo. Aí depois ela diz, importantes aproximações entre a escritora e o escritor, professora. Ok. Vamos continuar pensando nessas aproximações, que tem que ser bastante cuidadosas, né? Aí é o Emanuele, que deve ser sua amiga, né, Isa? Está aqui colocando vários elogios. E o Luiz Castro Quinteiro, que aí faz um comentário mais longo, que eu vou ler agora, então, para depois quem quiser comentar. Jonas, acho que é para você o comentário. Jonas, é muito oportuna a colocação das linguagens próprias das escrevivências frente às linguagens acadêmicas. Sobre linguagens e metodologia acadêmica, há todo um embate nas ciências exatas e as línguas indígenas que naturalmente são resistentes às fragmentações. Há conceitos e articulações que não são transladáveis e por isso surgem atritos por conta da pretensa universalidade do conhecimento. Penso que às vezes se confundem publicidade, disponibilidade das pesquisas e o colaboracionismo acadêmico, e isso pode reforçar tendências colonizantes de regionalismos e coletivismos. Então, Jonas, você quer comentar? Eu vou reler novamente o final. Bem, não entendi muito o final, se ele quiser comentar algo, mas não, de um modo geral, estou de acordo. Mas se ele quiser comentar um pouco esse final, que eu não entendi bem. É muito denso, né, o comentário, tem muita coisa aí, não sei se mais alguém quer tentar responder de alguma forma ao Luiz. Faço um comentário aqui, acho que a escrevivência ela não entra para ser frente às linguagens acadêmicas, mas ela entra para ser uma linguagem acadêmica, né? Nós estamos falando de uma metodologia tão potente e transvestida, tecida por intelectualidade, como qualquer outra linguagem acadêmica. Acho isso importante sublinhar, né? E se falamos de lugares múltiplos, também tecemos linguagens acadêmicas múltiplas. Isso. E essa imagem que você colocou, né, Isa, na tua fala de que eu chamei para conversar, como se fosse assim, vamos trazer várias vozes para conversar. E nessa conversa não tem assimetria, né? Estão todas aqui para compor um diálogo, né?
Bom, vou passar para um outro comentário, então. Laura Mato, então aproveito para agradecer as colegas que estão aqui do programa, Laura Forte, Laura Mato, acho que o professor Aníbal está aí também, então temos colegas professores também aí, que bom. Laura Mato, então, elogia, e a Laura Forte diz assim: parabéns e obrigada pelas falas inspiradoras. O que vocês destacariam na escrevivência enquanto metodologia acadêmica em contraposição às metodologias hegemonicamente reconhecidas? Posso esboçar uma resposta, se bem que eu acho que resposta não tem, Laura, mas uma reflexão sobre essas questões, né? Pensando a partir da minha própria experiência dentro desse espaço acadêmico, né? Eu venho de uma outra trajetória onde a tradição acadêmica não faz parte, né? E uma das primeiras questões, assim, e que para mim é bem importante, o conceito de escrevivência, é que o quanto esse leito tensiona o nosso próprio lugar, dentro da academia, né? Que corpos são estes, né? Do que estamos falando, mas também que leituras estão sendo feitas sobre nós, né? Então, uma reflexão permanente com relação a esse espaço que ocupamos. A academia é um espaço de poder, né? Eu falo isso em sala de aula permanentemente, né? E enquanto um espaço de poder, ele é extremamente tensionado por essas relações de poder raciais, né? Eu posso falar por ser uma mulher negra, né? De gênero, né? Só pensarmos assim de forma muito rápida, se qualquer pessoa falar, uma professora ou um professor universitário, vão ter uma imagem ou de uma mulher branca ou de um homem branco. Não, muito dificilmente uma mulher negra, uma mulher indígena, uma mulher trans, não? E isso fala sobre esses espaços. Então, uma das questões que eu acho bem importante para pensarmos o conceito de escrevivência é que todas essas questões atravessam as nossas produções acadêmicas, não? Nossas pesquisas, nossas teorias em nada são isentas, ao contrário, não? Mas não é somente para pensarmos a partir de, por exemplo, questões como mulheres negras, não? Como é a teoria produzida por homens brancos? Não? O que ela nos traz? Não? O homem branco se coloca nessa produção? Não? De que forma ele se coloca? Não? Que produção é esta? Que olhar é este? Não? Todas essas questões da leitura que você faz dele também são atravessadas, que atravessam, aliás, o conhecimento que ele produz. Não? Então, pensar dentro desse processo de construção do conhecimento é extremamente importante, né? Eu considero uma das questões assim que mais caras do conceito de escrevivência, né? Nos pensarmos dentro desse processo de construção do conhecimento, né? E tensionar as teorias existentes. Uma das questões que Conceição Evaristo vai dizer, ela vai dizer isso numa entrevista, né? E já ouvi ela dizendo em outros momentos também, mas a forma como os livros dela entram na academia não é pelos próprios acadêmicos, não? É principalmente pelos seus pares, especialmente pessoas negras do movimento negro, não? São elas que quando entram na academia trazem consigo suas teorias, e uma dessas teorias vem a própria Conceição Evaristo. Não? Então, o conceito de escrevivência nos faz pensar sobre uma diversidade que é necessária dentro do espaço acadêmico, e uma diversidade que ela é assim, uma das, assim, no meu ponto de vista, né, uma das questões mais importantes é o tensionamento permanente das teorias produzidas dentro desse próprio espaço acadêmico. Né? E esse tensionamento é extremamente saudável. Né? Saudável no sentido que vai produzir novas teorias, né? Que vai produzir novos posicionamentos
e discussões metodológicas. Não? Ao contrário de uma academia, não, muito sempre. Nós tivemos, a academia a gente vai lá, aprende, né, toda discussão crítica é extremamente... A crítica é fundamental para a produção do conhecimento acadêmico, não? Mas a autocrítica é muito pouco utilizada. E isso faz parte, assim, eu acho que o conceito de escrevivência, eu tenho certeza, né? O conceito de escrevivência, ele nos traz uma autocrítica, mas a todos. Não é só quem usa o conceito, não, mas a todos nós, permanentemente. Não? Isso é extremamente... É uma potência muito grande para nos pensarmos, não? Porque também estabelece uma relação com quem nós estamos trabalhando, pensando, dialogando na pesquisa, né? Como o Jonas, como a Isabela trouxeram agora, né? Como a Cauane trouxe na pesquisa do mestrado dela em Florianópolis, né? Com mulheres negras. Né? Que relações são essas que estabelecemos? E dessa relação, que conhecimentos são produzidos? Né? Então, não são conhecimentos simples, ao contrário, né? São conhecimentos extremamente complexos, e que eles são complexos pela relação que se estabelecem, e que são outras relações, né? São outras relações que muitas vezes são relações definidas a partir de conhecimentos expulsos desse espaço da academia. Né? Então, o conhecimento, por exemplo, de astronomia da cultura indígena Guarani, né? Ela pode ser tão ou mais potente que o conhecimento acadêmico, mas como é que nós construímos essa hierarquização dos conhecimentos? Tá? Então, essa é uma das questões assim, que eu considero bem importantes. O conceito de escrevivência, ele redefine, ele tensiona, não, esse debate, essas hierarquias e construções do conhecimento, e propõe novas epistemologias, né, não é só uma, para pensarmos essa construção no espaço acadêmico também. Tá? Mas também pensar que o espaço acadêmico são muitos outros conhecimentos são produzidos permanentemente fora da academia, muito mais fora da academia, né? E que eles devem ser considerados num diálogo minimamente igualitário, né? Que a academia, nesse aspecto, acho que ainda tem uma grande dificuldade de se pensar a partir desses diálogos, dessa conversa, como diz a Isabela, né? Como ela colocou agora a partir do relato de sua pesquisa. Também gostaria de fazer uma consideração do que destacamos, então, da escrevivência, a partir aqui das nossas experiências, essa relação de não lidar com objetos, né? Aí pensando etnografia ou a alta etnografia, porque ela não é aqui o elemento que nos direciona, né, enquanto método, porque ela lida com objetos, e aqui a gente não está lidando com objeto, inclusive a gente está reconhecendo que há uma corporalidade múltipla, que se configura de uma maneira diferente e que adentra o espaço da universidade precisando falar com outros e não lidar com objetos. A Cauane também coloca a questão, né, do tema, da temática. A gente não está falando da questão do negro, da questão americana enquanto temática, enquanto objeto, mas sim enquanto vivência, enquanto corpo, memória coletiva, e é esse processo metodológico pela escrevivência, ele dá conta dessas tensões, ele nos coloca, que eu puxando a sardinha aqui para minha pesquisa, num lugar de fronteira, né? Que eu aprendi a ver diferente, como uma mulher que nasce no contexto de fronteira e que tinha esse espaço naturalizado. Então, hoje eu entendo também a escrevivência e a potencialidade da fronteira enquanto epistemologia, escrevivência que vai abrindo outras necessidades epistêmicas de lidar com o conhecimento. Eu queria aproveitar. Fala, Jonas, depois eu falo. Rápido, ok. E a importância dessas pesquisas com essa proposta também são percebidas quando elas tensionam a universidade, porque não são e aí particularmente eu e ela trazer essa discussão para pensar a identidade do programa é bom porque
não, pelo menos na minha época, não eram todos os professores que tinham essa perspectiva, e obviamente nem todos vão ter, mas quando a gente traz essas discussões e adota essa metodologia, esse tensionamento acontece, porque foram vários os tensionamentos que eu pude perceber, e alguns eu trouxe para a dissertação também, de desenvolvimento, alguns professores, e não referentes apenas à pesquisa da dissertação, mas outras escrevivências que eu fiz, como alguns professores trouxeram, mas assim, você vai falar com essa linguagem, então por que você não grava um áudio no lugar de fazer a dissertação? Então, assim, eu acho que sua pesquisa poderia ser uma conversa de mesa de bar com esse tema. E a outra coisa que foi... me fugiu agora. Mas, enfim, são esses tensionamentos que acontecem e que demonstram como a gente está ocupando esse espaço e legitimando essas perspectivas metodológicas de outras formas. Eu queria só acrescentar isso tudo que já foi dito, porque eu concordo, né, com tudo, respondendo ainda para a Laura Fortes, né, é como se trazer a escrevivência para dentro da academia ou como metodologia acadêmica, ela é inclusiva, ela permite que entre como metodologia, como parte da pesquisa, a subjetividade de quem faz a pesquisa, reconhecendo que não somos neutros, que esse é um espaço de poder, como a Angela já falou, e que tudo o que fazemos está envolvido, está imbuído de ideologias diversas. Então, a escrevivência, ela traz à tona essas ideologias que estavam antes ali como se não existissem, né? E que sim, existem, reconheçamos ou não, né? Bom, aí eu vou continuar lendo, então, aqui alguns comentários. O Luiz Castro disse que não era uma pergunta, mas um comentário. Deixa eu falar, eu lembrei da palavra. Foi e essa outra colocação que a academia teve em relação à minha pesquisa foi tão violenta que me fez não usar essa categoria do epistemicídio dentro da minha pesquisa, porque um professor falou que se eu quisesse falar de epistemicídio, eu precisaria falar de cadáver. E aí eu, ali inocente, né, naquele momento, não consegui argumentar o suficiente, não usei a categoria. Bueno, vamos continuar aqui com mais comentários. A Cauane diz que a escrevivência se apresenta como possibilidade metodológica para dar conta de ineficácia dos métodos hegemônicos que acabam por sedimentar a outridade numa perspectiva do que o Guerreiro Ramos chamou de negro tema, por exemplo. Então, ótimo. Acho que é um comentário complementar, né? O Aníbal coloca aqui sentir, pensar, escrevivência IAP. Não sei bem o que ele quis dizer nessa fórmula. Depois, quem sabe, acho que tem mais um comentário dele abaixo, né? Então, vamos ver se a gente chega lá. Denise Marinho diz, parabéns às construções, o risco que a gente assume também é um tensionamento, a escrevivência enquanto metodologia de pesquisa. Exatamente. Então, são mais complementações, né, ao que a gente está dizendo. Sérgio Luiz Winkert, não sei se fala assim o nome. Bom, diz assim, o pesquisador que não usufrui da pesquisação, da escrevivência em seus trabalhos, além de perder uma oportunidade de conhecimento direto, deixa de evoluir como profissional e como pessoa. Pergunta, e vem uma pergunta então, professoras, conseguem identificar uma maior procura por essas metodologias participativas? Egressos, podem relatar a satisfação pessoal em poder aplicar essas metodologias? Quer começar, Ângela? Pode ser. Sérgio, eu acho que uma das questões, assim, referente a essa pergunta, se consegue identificar maior procura por metodologias participativas, eu acho que tem uma questão bem importante, né, para pensarmos essas metodologias e essas teorias, né? A partir do momento em que nós temos políticas de ações afirmativas e que a universidade adentram pessoas, aumenta a maior quantidade de pessoas negras, pessoas indígenas, mulheres trans, ciganos, quilombolas,
tá? Nós vamos ter que lidar com todas essas questões, né? Por quê? Por uma questão muito simples, né? Essas pessoas vêm com toda uma bagagem de conhecimento que nós precisamos estar trabalhando com elas, lidando com elas, no mínimo respeitando, não? Então, essas questões, elas emergem também, elas aumentam a partir do momento em que estas pessoas, né, entram na universidade e apresentam também suas teorias, não? Fazem elas dialogar nesse espaço acadêmico. A resistência não é pequena, a gente poderia fazer outra mesa só para falar disso, né? Eventos não faltam, né? Mas, né, resistência é o que nos faz, né? Então, enquanto mulheres negras, não vou, já citei vários, né? Mas a diversidade em termos de presença de corpos diferentes dentro da universidade amplia essa diversidade teórico-metodológica. Né? Isso é bem importante porque nós precisamos, e daí assim, não é, eu sou de uma geração que eu era a única negra numa sala de aula, na graduação, no mestrado, no doutorado. Né? Quando nós temos grupos, pessoas discutindo questões entre seus pares, isso é fundamental. E isso muda a perspectiva acadêmica. Por mais resistência que tenha, porque a gente sabe que tem, não é pequena. E nós estamos num espaço bastante privilegiado. A grande maioria sequer se dá, né, a possibilidade desse diálogo. Né? Mas aí eu já queria responder uma questão que a professora Nicole colocou com relação a se se o sentir, pensar e escrever vivência, né, foram produções fora da universidade, se elas não estariam melhor fora, não? Elas não têm, elas vão continuar fora, não? Mas elas também têm que continuar dentro, porque a universidade, ela precisa, né, ela tem que se oxigenar, tem que se refazer teoricamente, né? E o papel dessas teorias é tensionar esta prática hegemônica, né? Essas lógicas eurocêntricas que tanto nos constroem. Eu relendo minha dissertação, relendo minha tese, hoje vejo perfeitamente, não, numa perspectiva, uma teoria eurocentrada. Não, nada eu tive a oportunidade de trabalhar com essas questões que nós estamos aqui discutindo. Tá? Mas eu não acho que os estudantes, as estudantes da graduação, do mestrado, do doutorado hoje precisam, elas têm que ter outras opções. Elas podem querer permanecer numa lógica eurocentrada, essa é uma opção, não? Mas ela não tem que ser uma obrigação. Então, nesse sentido, eu acho que uma das questões, a importância dessas teorias estarem dentro da universidade é exatamente essa ampliação de opções e perspectivas, e ampliação de perspectivas que possibilitam que as pessoas entrem e se vejam também nessas teorias, né? Que elas não sejam teorias alienígenas, não? Teorias que a gente constrói porque precisa produzir dentro de um padrão acadêmico, de uma lógica que é construída, né? Mas uma lógica que nos exclui. Né? Então, eu acho que um dos papéis extremamente assim, vivos, resistentes e fortes dessas teorias dentro da academia, né, é exatamente pelo tensionamento que elas produzem, pelas possibilidades que elas criam de outros olhares, outras perspectivas e outras construções teórico-metodológicas. Eu queria só acrescentar isso que a Ângela está falando, que agora está muito na moda estudar as teorias decoloniais, né? Os decoloniais é um grupo que está na moda, mas se a gente não aplica, para que serve? É mais uma teoria para a gente colocar embaixo dos outros livros que já estavam na mesa. Então, se a gente quer realmente pensar em termos decoloniais, então vamos procurar as formas de que isso aconteça efetivamente na prática, né? Na prática da pesquisa e na elaboração posterior dela na sua escrita, né? É o que eu acho, pelo menos. Não sei se vocês querem comentar, também ia para as egressos. Se eu não falar, Jonas, eu já falo. Tanto faz, pode começar.
Eu não necessariamente acho que toda escrevivência é pesquisação da maneira como é posta a metodologia pesquisação. Acho que isso também é uma questão importante de se pensar. Se a gente for pensar a intervenção do discurso como uma ação, enfim, acho que esse é um elemento para a gente talvez tratar com mais cuidado. Mas, de qualquer forma, eu acho importante a gente entender o seguinte: quando a gente fala da escrevivência, eu acho que aí é a dificuldade das pessoas entenderem lugar de fala, quando a gente fala lugar de fala. Não quer dizer que agora todos vão fazer escrevivência, todos têm que ser escreviventes. A gente está falando da possibilidade de multiplicidades se manifestar. E aí, quando a gente defende a multiplicidade, a gente às vezes cai no erro de combater a própria diversidade, de achar então que vamos homogeneizar tudo a partir desse olhar. E isso é uma perspectiva colonial que deve ser cuidadosamente lidada, né? Porque a gente está dizendo que o outro pode falar e deve falar, mas reconhecendo inclusive o seu espaço, seu lugar de fala, né? Então, se uma pessoa, inclusive aí adentrando, né, a Aníbal fala sobre estão presentes dentro da universidade, já estavam inclusive presentes, né, mas por outros olhares. E o que a gente está dizendo aqui, que a gente pode se fazer presente e trazer os nossos a partir de uma perspectiva diferente do que já está posta. E isso não quer dizer as pessoas sempre caem nesse perigo, né, de anular o outro, né? Acho que as pessoas têm muito medo. Quando a gente tensiona, parece que a gente está dizendo que o outro não deve existir, que a gente está combatendo a diversidade que a gente defende. Não se trata disso. Então, quando Nogueira, né, ele evoca Exu como filosoficidade, né, os orixás como filosoficidade, e aqui Exu especificamente, a gente está pedindo a encruzilhada dentro da universidade, dentro do espaço metodológico. E se a gente está trazendo a encruzilhada, a gente está trazendo a possibilidade de existir e falar de diferentes formas, cuidando do espaço de quem fala. Acho que isso é importante dizer. Então, é uma satisfação pessoal? É uma satisfação pessoal. Na graduação, eu senti, carreguei dores de não conseguir falar, apesar de lidar com o corpo diretamente, mas não na teoria dessa forma. E mesmo dentro de um memorial descritivo, por exemplo, que eu tratei processo criativo, tive dificuldade de entender a intelectualidade no escrever, né? Então, acho que é uma satisfação a gente conseguir se encaixar, se permitir estar dentro e estando fora, né? Habitar a fronteira. A gente não quer só estar dentro da universidade, porque a gente não está, a gente não é só isso, e não tem como a gente ser, né, um pedacinho, ser o outro. A gente é essa completude com contradições também, que quer a encruzilhada. Então, respondendo ao Sérgio, eu acho que sim, a resposta é sim, porque o pessoal é também político, o político é também pessoal. Então, eu acho que uma das principais satisfações nesse âmbito é não me apagar do processo que é meu também. E que em outras publicações acadêmicas eu não estava presente aí, uma coisa que eu escrevi e que me atravessava também de diversas outras formas. Então, acho que esse não apagamento é um dos pontos, e também a satisfação, porque ao mesmo tempo em que o livro da Bell Hooks, que eu conheci, Ensinando a Transgredir, que eu conheci na disciplina que eu fiz com a Ângela, me salvou muito, assim, mentalmente, porque eu estava com todas essas crises, e aí eu lia a Bell Hooks e falava, nossa, gente, é isso mesmo. Então, eu acho que essa satisfação também é uma satisfação intelectual de você perceber como existem muitos outros caminhos e que meus pares estão também fortalecendo e indo por esses caminhos. Então, a satisfação é que você também está construindo ao coletivo.
essa escrevivência ela é o fortalecimento desse outro caminho, né? E que também eu me sentia como me movimentando junto com a pesquisa. É uma outra satisfação. E que eu não via algo diferente, algo apartado. E sim que eu estava ali naquele mesmo processo e ao mesmo passo em que a pesquisa movimentava, eu ia também. Acho que é isso, respondendo ao processo. Bueno, já são 8 horas, a gente já está chegando no final desse encontro. Acho que tem alguém escrevendo ainda, eu vou passar a palavra só para todo mundo fazer suas últimas considerações, e a Júlia trouxe uma perguntinha, então nas últimas considerações, se quiser, pode responder também para a Júlia, e aí a gente já vai fechando, tá? A Júlia pergunta: ¿puede esta metodología de investigación aplicar-se a qualquer tema ou depende das características? Eu acho que um pouco a Isabela já, de alguma forma, respondeu, né? Um pouco essa pergunta, mas então deixo a pergunta da Júlia e as últimas considerações de vocês. Quer começar, Ângela? Pode ser. Júlia, é uma pergunta também difícil, mas eu acho que ela não depende só das características, né? Depende de quem realiza a pesquisa. Eu acho que a primeira questão é conhecer esse debate e pensar sobre ele, né? Para daí pensar, né, se ele cabe ou não, porque eu acho que não como a Isabela muito bem colocou, né? Não é uma questão agora todo mundo vai trabalhar com escrevivência, muito pelo contrário. É mais uma possibilidade, né? Então, eu acho que essa é uma decisão que tem que ser assim, amadurecida e pensada, né? Enquanto uma pessoa dentro desse espaço da academia no qual estamos, né? Então, não é uma decisão fácil, né? Ela não depende do que se vai estudar, por exemplo, né? Da perspectiva, mas de quem vai também. Né? Eu acho que isso é bem importante também. Quem vai é extremamente importante. Quem vai, a pesquisadora, o pesquisador, são determinantes na escolha. Né? Mas é uma pergunta que com certeza dá para pensar a partir de várias questões. Não, mas eu quero então finalizar agradecendo mais uma vez essa oportunidade de estarmos aqui com a Isa, com o Jonas, com a Diana, falando sobre uma questão que para mim é extremamente cara, importante e que fala, né? Para mim é importante também porque fala de mim. Não é uma teoria onde ela paira, né? E eu estou ali, né? Tentando absorvê-la para trabalhar. Não, é uma teoria que fala a partir de questões que me tocam enquanto uma mulher negra. Né? Então, essa é uma das questões, né, que talvez a pergunta possa refletir também, né, quem somos, né, para estabelecer essa relação com essa teoria, que relações estabelecemos com a teoria, a partir de quem somos. Né? Então, para mim é um grande prazer estar aqui exatamente porque é um debate que eu vejo muito pouco na academia, muito pouco mesmo, né? E que é uma oportunidade que nós temos de estar aqui pensando, discutindo dentro de um mestrado. Né? Então, mais uma vez, obrigada. A iniciativa assim, considero que, na verdade, eu gostaria que tivéssemos muitas outras para trazer esses debates, né? E ampliar essas teorias e essas metodologias, porque são muitas, né? E são fantásticas, né? Então, essa diversidade teórico-metodológica, ela é gigantesca. Né? E a academia tem que aprender a olhar para fora com outros olhares, não um olhar de tentar absorver essas teorias, mas de aprender com elas. Né? Então, meu muito obrigada a todas e a todos. Jonas e Isa. Falo eu de novo. Eu queria assim, agradecer muito
com muito respeito, um agradecimento cheio de respeito a Diane e a Ângela aqui. Se não fosse esse protagonismo de vocês também dentro da universidade, cada qual a partir de um lugar específico, acho que a gente não poderia ter conquistado o direito, né? Conquistado o direito de falar a partir daquilo que nos cerca, a partir das nossas necessidades. E então, de maneira assim muito respeitosa, assim, eu agradeço o caminho que vocês abriram, o espaço de hoje, a maneira assim sensível como sempre lidaram com fazer acadêmico e com orientar, né? O que significa orientação também nesse processo, as referências que trouxeram. Agradeço, sim, com muito respeito, o respeito que a gente aprende dentro da matriz africana, as nossas mais velhas. Agradeço. E obrigada pelo espaço de hoje aqui também. Me sinto contemplado pelas palavras da Isa. E é isso. Agradecer pelas orientações, que acho que começaram lá nas aulas, quando a gente estava ali discutindo e todas aquelas aulas me movimentavam de uma forma que eu não imaginava, porque eu saí, vim primeiro na graduação em letras, aí depois fui para outra graduação em serviço social, e eu achava que nessa segunda graduação eu já tinha aprendido tudo. E quando eu cheguei, assim, no sentido de pesquisa, e quando eu cheguei no IELA, todas as minhas verdades caíram por terra. E foi muito bom essa desconstrução, e vocês fazem parte disso. Então, eu queria agradecer também por estar aqui. E também aprendi a não só a deixar as verdades cair. Acho que isso foi um dos grandes aprendizados. E esse espaço representa muito disso. E aí eu aproveito também para retomar duas falas que vocês fizeram inicialmente, né? A Diana, sobre a minha apresentação da pessoa que sonha, e a da Ângela, do poema da Conceição Evaristo, quando ela fala sobre as vozes engasgadas. Talvez essas duas coisas se conectam de uma forma, porque a pessoa que sonha não é só a pessoa que sonha acordada, mas também a pessoa que sonha rindo e sonha muito, e esses sonhos são uma conexão muito grande com a minha ancestralidade. E eu sonhei com meu avô, que eu falei inclusive algumas coisas sobre ele na defesa. Eu sonhei durante a pesquisa, eu sonhei com ele bem doente e vomitando um sapo. Então, eu acordei muito, muito triste, foi um dia bem ruim. E aí, eu acho que nesse dia, dias anteriores a esse, eu tinha engolido alguns sapos. Então, eu fiquei muito pensando sobre isso, como essas conexões, elas acontecem, e como é importante não deixar as vozes engasgadas, porque elas nos matam. Então, eu acho que é isso mesmo, agradecer. E acho que é. Bom, então vamos terminando. Também agradeço a vocês, agradeço a todo mundo que ficou com a gente durante todo esse tempo. Acho que foi um ótimo diálogo, espero que a gente continue, espero que a gente consiga construir outras oportunidades como essa, que a gente escreva e continue falando dessas possibilidades, não é? E com isso ampliando e trabalhando também pela melhoria, pelo aprimoramento do nosso programa e da pós-graduação no Brasil em geral, tá bom? Então, obrigada, um abraço a vocês, bom descanso para nós. Tchau, tchau.